Live. A nossa live terá como tema base o seguinte: como realizar processos seletivos de candidatos de vagas de emprego com eficiência dentro das nossas empresas. E, como introdução, esse tema surge em decorrência de tudo que as empresas estão passando nesse momento. Surge em decorrência dos impactos que a pandemia trouxe na operação das empresas, o impacto que a pandemia trouxe nas relações de trabalho entre os próprios colaboradores, a influência na relação com os clientes, surge também em decorrência de toda a questão relacionada ao mercado das empresas, o mercado relacionado a grandes concorrências que estão surgindo diante das pequenas e médias empresas, concorrência de grandes redes, concorrências da internet. Esse tema surge também em decorrência da LGPD, que é a Lei de Transparência de Dados, que a gente precisa mudar a nossa postura. Então, em decorrência de todo esse contexto, se fez necessário, e sempre se faz necessário, ter uma equipe coerente e concisa para que a sua empresa atinja resultados operacionais eficientes. E, diante disso, tivemos o prazer de convidar a Ana Carla, e ela aceitou e está fazendo essa live com a gente. Vou passar a palavra para ela e pedir que a mesma se apresente e apresente as expectativas para essa live de hoje. Ana, a palavra é contigo. Tiago, obrigada, primeiramente pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui participando com vocês, dessa live. Como você falou, esses últimos acontecimentos têm trazido novas demandas para o mercado como um todo. E, assim, o mercado de trabalho mudou muito, As empresas agora elas têm que inovar em todos os âmbitos. E em relação à questão de pessoas, não vai ser diferente. Então, aqui a gente vai abrir também um espaço aí para as pessoas perguntarem, se tiverem algumas dúvidas. A gente está aqui à disposição. Ok. Então, reforçando aí, pessoal, essa live vai ser muito assim, um objetivo, um formato de bate-papo, para a gente estar discutindo, debatendo as principais questões relacionadas a esse processo seletivo e a questões relacionadas também a comportamento dos colaboradores e outros assuntos correlatos. Fizemos uma estrutura base de perguntas que elas foram originadas dos nossos clientes e de parceiros de dúvidas relacionadas a todo esse processo aí, ok? Então, vamos iniciar as perguntas para a Ana Carla estar respondendo para nós, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas que se fizerem aí pertinentes, ok? Então, a primeira pergunta é o seguinte: dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, como que podemos identificar a necessidade de realizar uma contratação? Eu tenho um setor lá específico e como que eu observo essa necessidade de falar, precisa abrir um processo seletivo? Sim, Tiago, tem dois caminhos aí, que eu vejo. Tem a questão de substituição, que é você ter um quadro normal, e aí alguém sai ou é demitida, por algum motivo, e aí fica uma oportunidade de substituição, aí é uma vaga que tem que ser aberta. Uma outra questão é aumento de demandas, às vezes você observa cliente saindo sem ser atendido, reclamação de clientes, ou então as próprias atividades estão muito além da equipe. Então, aí é o momento também de você parar, rever o quadro e ver quais as áreas que precisam de suporte. E aí também é necessário abrir vagas. E tem também a questão, as vagas temporárias. A gente não pode esquecer que são contratações importantes que as empresas fazem. Muitas vezes é nessas contratações que ficam os colaboradores permanentes, que é épocas festivas, época de Natal, inclusive a gente está vindo, tá vindo isso. Então, essas épocas também é necessário abrir vagas. Ótimo. E aí, diante, identifiquei esse, vamos dizer assim, problema operacional que precisa ser resolvido e será resolvido com a contratação de um novo colaborador. Diante desse contexto, como que eu identifico qual o perfil, qual a competência que esse colaborador precisa ter?
Porque muitas das vezes a pessoa sentiu que teve um problema operacional, verificou que precisa de um funcionário, mas ele não formatou e definiu qual que é o perfil desse colaborador e quais as competências. Como a gente resolver esse problema? Existe uma técnica, algum formato a ser seguido? A primeira coisa que você deve fazer, né, para abrir uma vaga é ir na descrição do cargo. Porque com a descrição do cargo você vai formatar os critérios para a vaga. E também é muito importante olhar quais os valores da empresa, né, o que a empresa espera dos colaboradores em relação a comportamento no dia a dia mesmo da empresa, para você conseguir, ao anunciar uma vaga, né, colocar todos os critérios lá, que vai ser coerente com o que você precisa e assim atrair os candidatos, né, conforme. Mas é importante olhar descrição de cargo e cultura organizacional da empresa. Ok. Então a gente observa que Ana Carla, deu um probleminha aí na conexão, pessoal? Deu. Voltou? Voltou. Ótimo. Dando sequência aqui, o que eu tinha colocado? Seguinte, diante dessa questão de eu precisar fazer uma contratação e muitas vezes essa contratação não ter eficiência, a gente pode dizer que há uma necessidade da empresa olhar a sua organização, a sua estrutura, porque a empresa precisa ter um planejamento estratégico traçado para ter a missão, a visão, e também precisa ter uma análise de quais os cargos que precisa compor sua estrutura e ter uma descrição desses cargos. Precisa, então, muitas das vezes essa eficiência, essa contratação não atinge o objetivo, mas muito por falta de uma estrutura organizacional coerente. E aí, às vezes, por exemplo, quando te contrata para fazer um processo seletivo, talvez você precisa voltar um pouco e estruturar a empresa para buscar esses valores para ter essa eficiência. Seria isso, né? Muitas vezes pode parar com essa situação. Com certeza. Quando a gente realiza um processo seletivo aleatório, né, vamos dizer assim, que o cargo não é bem definido, né, que a questão até salarial não está bem clara ainda, a dificuldade de selecionar assim é muito maior, né? Porque você fica como se você estivesse sem direcionamento. Isso é muito ruim para quem está selecionando. Então, abrir uma vaga, importantíssimo é você ver para onde você vai levar aquela pessoa, né? Ótimo. Pessoal, espero que todo mundo esteja nos escutando bem, visualizando bem. Se tiver alguma dificuldade aí, nos reporte e fique à vontade aí para fazer as perguntas aí relacionadas ao nosso tema, ok? A próxima pergunta que surge é o seguinte: identifiquei o perfil da vaga. Qual que os cuidados que eu devo ter ao recrutar e, assim, quais os principais canais que eu devo recorrer para buscar essa vaga? Que isso é uma dificuldade que a gente tem muito grande. Beleza, identifiquei o perfil, mas onde encontrar este candidato? A primeira coisa aí que você falou, né, você citou a questão de cuidado ao recrutar, começa lá do anúncio mesmo. O anúncio ele tem que ser muito verdadeiro em relação ao que a empresa está oferecendo, até o nome do cargo, né, tem que ser exatamente igual ao que você vai contratar a pessoa futuramente, porque senão se aumenta muito a expectativa da pessoa, Thiago, e quando ela entra na empresa, ela frustra, né, e aí vem a desmotivação e acarreta vários outros tipos de problemas, né, baixa produtividade. Então, você precisa, desde o anúncio, ter essa preocupação em anunciar, em ser fidedigno, né, com o cargo que você vai oferecer para a pessoa. Outra preocupação também, assim, em relação a recrutamento, não intimidar, né, as pessoas que chegam na empresa para participar de um processo seletivo. Às vezes, o candidato fica ali muito acuado. Eu já tive várias experiências desse tipo. A pessoa chega, ela não consegue escrever, ela não consegue falar. E aí, se a gente não tiver essa empatia com a pessoa ali naquele momento, de conversar, né, de fazer aquele momento de interação, de quebra de gelo, eu não vou conseguir as informações, né, que é um outro aspecto importante que a gente precisa ter
muito cuidado, né, como você vai coletar essas informações, os materiais que você vai usar, e tentar reunir o maior número de dados, né, do candidato que for possível. Qual foi a outra pergunta mesmo, Tiago? Ah, tá, Dos canais. dos Quais seriam os canais. canais mais pertinentes? Uhum. Hoje é o uso da internet mesmo, das redes sociais, né? As mídias das empresas também costumam muito serem usadas para divulgação de vagas. No próprio site da empresa, né? Além de Instagram, de Facebook, o próprio site tem lá um cantinho de trabalho conosco, para que a gente possa captar os currículos. Então, assim, a maior abrangência mesmo para captar pessoas é através da internet, com certeza, né? E além disso, tem Instagrams que são, e perfil, né, de Instagram que são específicos para divulgação de vagas. E aí a gente consegue, assim, um número grande mesmo de currículos através deles. Ótimo. Diante da resposta sua em relação ao cuidado de como recrutar, a gente observa mais um detalhe que é necessário que a empresa esteja estruturada muito bem antes de ofertar a vaga, que é no sentido também assim, eu estou ofertando a vaga, mas qual que são os caminhos que eu vou oferecer para esse candidato que vai se tornar um colaborador dentro da minha empresa? Qual a perspectiva que esse colaborador tem dentro da minha empresa? Então você precisa ter esse caminho. Essa pessoa vai entrar dentro da minha empresa, numa vaga X, dentro de um prazo Y, ele vai evoluir para outra função, eu vou poder treiná-lo para ele desenvolver tais competências. Então você tem que ter um plano preparado para esse colaborador, para que o que você conversou no momento da entrevista se cumpra e a pessoa se mantenha motivada, né, Ana? É uma engrenagem, né? Eu sempre falo, a pessoa, né, a pessoa que for contratada, ela vai começar a criar a imagem da empresa naquele momento lá do processo, do anúncio da vaga. Então, a forma que você recebe o candidato, que você passa as informações, vai contribuir com todo o resto que vai acontecer, né? E aí, você receber esse candidato, preparar uma integração bacana para ele, né? Passar todas as normas da empresa, como que é a cultura organizacional, tem pessoas que não se preocupam muito, né, em passar sobre a cultura, mas não, isso deve ser divulgado na empresa, porque a cultura é comportamento, e comportamento é o trabalho da pessoa, né, é a motivação dela. Então, isso tudo deve ser englobado na integração da pessoa, no período ali de integração, de experiência dela, né, que é os 90 dias, e ser acompanhado. Então, assim, é realmente um processo que, quando o candidato ele entra, né, com uma perspectiva boa de crescimento e tem essa garra, e a empresa entra também com a parte de treinamentos, né, oferecendo suporte à pessoa crescer, funciona bastante. E assim, eu já vi, né, casos de pessoas terem bastante êxito, né, de ascensão da empresa. Beleza. Ana, um outro tema que a gente sempre fica na dúvida, né, no momento de fazer a seleção do candidato, é em relação à questão das mídias sociais. Hoje, quando a gente vai recrutar uma pessoa, ela está no processo seletivo dentro de sua empresa, você deve levar em conta o que é postado nas suas mídias sociais, você deve ter acesso ao seu Facebook, ao seu Instagram, se deve ter acesso a essas mídias sociais, quais os principais pontos que você deve levar em consideração em relação a questões comportamentais? Fale um pouco para a gente, de forma objetiva, sobre esse contexto de analisar as mídias sociais desse futuro candidato à vaga de emprego dentro de nossas empresas. Tiago, eu não vejo problema se a pessoa tiver o perfil dela aberto, né, claro, eu não vejo problema de entrar, de olhar algumas postagens, né, vai dizer sobre alguns valores que a pessoa tem, que elas fazem, né, nos seus momentos de lazer. A gente só tem que ter cuidado para não tornar isso como um ponto definitivo, né, crucial para o processo, porque eu acho que aí já entra numa questão complicada até de ética, mas utilizar isso como mais um tipo, né, de informação do candidato, eu não vejo problema não, eu acho que pode ser até que agregue, né, bastante ao processo. Ótimo. Então, beleza, ótimo. Outro ponto. Em relação a essa vaga que a gente oferta,
Uhum. O que deve ser analisado? A pessoa deve ter experiência ou ela não deve ter experiência? Uhum. E dentro das vagas ofertadas, existem vagas que já tem um caráter que a pessoa não deve ter a experiência, deve ser treinada, ou tem vagas que precisa ter esse treino? O empresário, o empreendedor, eu falo por conta nosso mesmo, do dia a dia, às vezes a gente fica naquele dilema. Eu vou contratar uma pessoa com experiência, aí depois contrata e verificar, não, eu prefiro uma pessoa que não tem experiência para eu treinar. Tem alguma regra, alguma análise que precisa ser feita em relação a isso? Ó, a análise que precisa ser feita é: a empresa tem estrutura de treinamento para receber uma pessoa sem experiência? Porque se você fala assim, eu quero treinar a pessoa do zero, não quero ter, né, não quero que ela tenha experiência porque eu quero o padrão da nossa empresa. Isso é tranquilo. Mas aí, por outro lado, você precisa entender que a pessoa vai precisar de um acompanhamento melhor. Então, a sua empresa tem que estar preparada, né, inclusive com uma pessoa do setor que ela vai trabalhar, já pronta também e já ciente, né, que ela vai passar um período aí, ali durante um certo tempo, não sei, né, dependendo do cargo, 1 mês, 2 meses, até 3 meses, para poder treinar aquela pessoa. Então, primeiro é a estrutura da empresa, né, para receber a pessoa sem experiência. E tem alguns cargos, sim, que é complicado, né, assim, receber sem a pessoa ter a noção, né. Por exemplo, um cargo que eu já contratei, que é bem específico, é sushi man. Então, se eu contrato um sushi man sem nenhuma afinidade ou não sabe nada da comida japonesa, então eu preciso ter uma estrutura muito bacana para treinar, ou ela já tem que vir com alguma experiência, né? Então, aí você já percebe que não é tão simples assim. Às vezes é bom, né? Dar oportunidade para as pessoas que não têm experiência, é bom. Mas pensando nelas mesmas, você precisa ter essa estrutura de treinamento. Ótimo. Então, o primeiro ponto é se terá experiência ou não, eu tenho uma estrutura de treinar, tenho uma equipe para acompanhar e tenho disponibilidade de tempo de esperar esse amadurecimento profissional desse candidato que está entrando na empresa. O ponto é esse, né? O ponto é esse, exatamente. E tem algumas vagas que não vai ter jeito. Realmente, um conhecimento básico, mínimo ali, precisa ter. Ótimo. Aprofundando sobre o tema. A questão do recrutamento interno. É recomendado? Não é recomendado? Hoje você verifica que nas empresas isso acontece com maior frequência? Você é a favor? Fala um pouco de forma objetiva. Eu sou a favor, com certeza, do recrutamento interno. Motiva demais as pessoas, né, a continuarem na empresa. Mas tem uma questão muito importante, é a organização do recrutamento. Porque ele pode sair de motivador para desmotivador de um dia para o outro. Se não for claro, né, se o processo, você vê que a pessoa está ali e aí ela é promovida do nada, não tem nenhuma explicação, não tem mérito. Então, isso pode acarretar vários problemas para os gestores, né? Uma desmotivação em grupo pode acontecer, né? Em grupo, se não com tem uma certeza. Justificação, né? Porque tem que ser algo justo colocado para todos essa possibilidade, né? Isso, para todos. E às vezes, assim, como muitas empresas não têm uma estrutura, por exemplo, de plano de carreira, né? Acontece por mérito mesmo, Thiago. É normal, é tranquilo acontecer por mérito da pessoa. Só que mesmo por mérito, todos precisam entender, né? Por isso que tem que ter feedback dentro da empresa, né? Tem que ter reuniões sempre, né, em relação a qualquer procedimento que foi implantado, qualquer resultado que for direcionado a uma pessoa, precisa ser comunicado aos demais, para que quando ocorra alguma promoção, né, seja por mérito ou por plano de carreira, que seja, todo mundo entenda, né, e aí a pessoa já vê aquilo como uma motivação. Uma hora vai acontecer comigo, né, uma hora eu vou conseguir ser promovido. E não, assim, isso aqui acontece de forma aleatória, né, sem nenhum padrão, então isso aí desmotiva mesmo. Exato, isso aí é fundamental. Evoluindo mais no processo. Então, já discorremos sobre essa questão inicial do recrutamento,
dos canais que eu vou encontrar as possíveis vagas, e aí, estou com os possíveis candidatos dentro da minha sala para fazer a seleção. Preciso aplicar os testes? É só uma entrevista, um bate-papo para conhecer a pessoa? Tem alguns testes específicos? Tem testes específicos para vagas específicas? Como que funciona? Que em muito momento a gente sente que esse processo seletivo se torna um pouco complicado, porque para as pessoas que não têm a capacitação para analisar o comportamento das pessoas e interpretar os testes que a gente vê por aí, ó, na internet, mas muitas vezes a gente não tem essa capacidade de interpretar. E aí eu te pergunto, deve ser aplicados os testes? Quais são esses testes? E existem testes específicos? Tem testes específicos, né? Assim, a empresa, por exemplo, ela pode até desenvolver provas situacionais, materiais específicos para o cargo. Em relação ao processo, né, que você começou a pergunta, eu acho que tem que ser, sim, o processo ele tem que ser dividido em etapas, né? O candidato ele tem que saber que existem essas etapas e que uma etapa está acima de outra, né? Eu sempre falo com os candidatos, infelizmente a gente não dá para passar todo mundo para as próximas etapas, mas é já para deixar todo mundo ciente que existe uma organização no processo e que no final das etapas do processo, né, vai ficar para a última etapa os candidatos que chegarem realmente até lá o final, né? Então essa organização primeiro é muito importante. E aí cada etapa escolhe, o selecionador vai escolher quais ferramentas vai usar. Aí vai depender do cargo, né? Cargos específicos, por exemplo, precisa de um raciocínio lógico, né? Precisa usar um teste de personalidade, uma entrevista por competência. Então, assim, vai depender muito da habilidade do selecionador escolher os materiais que vão informar para ele, né, o que ele precisa saber dos candidatos em relação àquela vaga que foi divulgada, que está ocorrendo o processo. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muita ferramenta, né? Tem, além dos testes, tem o DISC, né, que é muito utilizado a cargos de liderança. Tem muitos tipos de entrevistas. Então, assim, dependendo do processo, as ferramentas, né, vão sendo utilizadas. Porque cada caso é um caso, né? A gente Exatamente. vê muito nessas situações, a gente visita muitos clientes, visita muitas empresas, e a gente vê muitas vezes contratações feitas assim, fulano é filho de ciclano, vem aqui. Aí ele vai na empresa, conversa com o dono, fala, fulano, você tem coragem de trabalhar? Você tem garra? Você não tem preguiça? Não tenho. Estou disposto, faço tudo que você precisar, começa amanhã. Beleza, está contratado, salário tal, amanhã você começa. Então ainda, por mais que nós temos todas essas técnicas e tudo que você discorreu, a gente vê muito nas empresas isso. Então o motivo da nossa live, até dessa nossa conversa aqui, é mostrar que não é algo simples dessa forma. A gente precisa, vamos dizer assim, ter aquela máxima, né? Que a gente deve demorar um pouco mais para contratar, para selecionar e escolher para contratar bem e ter um resultado eficiente, né, Ana? Exatamente. E até essas questões da nova lei agora, né, que a gente vai ter que se preocupar bastante, que é em relação à utilização de dados. Então, o processo ele não vai ter como ser simples assim, né? Você vai ter que colher aquelas informações, mas com bastante responsabilidade e explicando sempre para o candidato quanto tempo essas informações vão ficar arquivadas, quando elas não precisarem mais, como que vai ser o descarte, para que vai ser utilizada essas informações, por que é importante colocar número de documentação, por exemplo, né, numa ficha de recrutamento. Então, assim, os processos que são feitos de qualquer jeito, eles podem causar muitos danos, né, tanto depois mesmo, quando a pessoa entra e aí, enfim, né, um tanto de prejuízos que essa pessoa acaba causando por não entender direito nem como é que é a empresa, né, que é outra chance que a gente tem de explicar sobre a empresa, no processo de seleção. E aí, assim, a gente vai ter que ter mais cuidado cada vez mais com as informações. Beleza. Diante desse contexto, aplicaram os testes, 2, 3 candidatos passaram bem, teve uma pontuação bacana, e aí, esse candidato, eu devo apresentar a eles, aos coordenadores,
e diretores para fazer uma última avaliação e aprovar? Tem vagas, né, funções que devem ser assim, ou tem funções que o processo já finaliza no teste, na seleção ali, pela avaliação da profissional do RH? Ó, eu já tive os dois tipos de experiência, né? De ter uma entrevista final com os gestores da área e de não ter. A minha opinião particular é que sempre deve ter uma entrevista final com o gestor, né? Isso já ajuda no processo de integração, a pessoa já entra com aquela referência, né, de liderança na empresa, o gestor já tem a oportunidade de conhecer as pessoas e é um complemento do processo também. Já aconteceu muitas vezes de naquela entrevista lá, né, o gestor do setor faz uma pergunta que é crucial, assim, para a escolha do candidato, né? Então, isso ajuda, isso contribui demais. Então, resumindo, eu acredito que a entrevista final, né, com o gestor sempre tende a agregar o processo, né? Então, eu acho que sim. Ótimo, beleza. Então, assim, nós percorremos aí como se fosse uma via sacra do início, né, dos cuidados em apresentar a vaga, fazer a recrutação, a seleção, e agora estamos nesse processo da aprovação, que é da aplicação dos testes. Então, consideramos que essa fase inicial passamos. Então, é o seguinte, o funcionário foi aprovado, entrou dentro da empresa. Qual o principal cuidado de acompanhamento deste colaborador para ele ter êxito e ser aprovado nesse processo inicial? Deve ser acompanhado por um coordenador, tem que apresentar as normas internas. Como que seria esse cuidado? Que a gente vê muitas vezes que o processo seletivo foi bem feito, mas o acompanhamento dentro da empresa não rege da melhor forma e acaba, muitas vezes, dispensando um potencial, né, um talento ali dentro da empresa. Com certeza, acontece mesmo. O que eu sempre falo é o seguinte, se a empresa não treina, quem vai treinar são os colegas de trabalho, da forma que eles acharem melhor, né, e é um risco para a empresa. Então, exato, sempre é bom ter um treinamento introdutório já bem definido, né, já nos primeiros dias a pessoa passar por esse treinamento, com todas as normas da empresa, como que funciona o dia a dia. E aí, eu sempre gosto de, no treinamento introdutório, dar exemplos de dificuldades de outras pessoas que entraram para que aquela pessoa não tenha aquela dificuldade, né? Então, é a oportunidade de ajudar a pessoa a ter uma melhor adaptação, né, na empresa, passar pelo período de experiência de uma forma bacana para ela, para os gestores. E em relação ao acompanhamento, quem deve acompanhar é sempre o líder imediato, né, o superior imediato. Então, ter cuidado, né, com a avaliação, sempre dar feedback, sentar, conversar com a pessoa, se ocorreu alguma falha, não julgar a pessoa sem escutar, né, antes o que aconteceu, por que ocorreu aquele problema. Então, sempre tem que ter esse cuidado com a pessoa que está entrando. Porque, igual você falou, a pessoa pode ser ótima, mas ela acaba se queimando, né, a empresa perde a pessoa por um deslize e falha da empresa, né, de processos internos. Exato. Um outro ponto, nesse momento aí que o funcionário ingressou na empresa, precisa ter os famosos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões definidos, todas as funções devem ter esses POPs preparados para que esse colaborador, diante de um treinamento do superior imediato e do colaborador ali do lado dele, desenvolva da melhor forma. É importante ter esse POP? É importante, né? Faz parte até do treinamento introdutório quando tem, né? A pessoa já, naquele primeiro momento, ela já visualiza quais são os procedimentos operacionais que ele vai precisar realizar. Isso é ótimo que tem, Thiago. Mas, assim, tem empresa que não tem, né? Algumas empresas menores ou que estão começando agora não tem isso já pronto, já bem definido. E aí volta a questão da importância do acompanhamento, né? E do treinamento. Às vezes o treinamento acontece, Thiago, até no dia a dia, né? Às vezes as pessoas acham assim, então a gente vai entrar numa sala aqui, a gente vai fazer o treinamento,
mas não é assim. Tem treinamentos práticos que são muito importantes também, que é aquele momento a pessoa entra na empresa, ela vai aprender a fazer alguma coisa prática, né? Vender alguma coisa, quando você vende esse produto, você embala assim, aí você faz essa dobra assim, isso é um treinamento também, treinamento do dia a dia que acontece. Exato. E que é muito importante, né, nesse período também de adaptação das pessoas. Ótimo. E um outro ponto que é importante e que eu vejo muita dúvida entre os empresários na sua definição e também, às vezes, tratar de qualquer forma, que seria o seguinte, o período de experiência, esse período de treinamento para a pessoa se adaptar. E aí eu te pergunto, existe um tempo ideal? Existe um tempo específico? E também existe a necessidade de um cuidado do feedback desse tempo específico para com o colaborador? Que às vezes o colaborador contratado recém entra na empresa, está no período de experiência e não tem um feedback no meio, por exemplo, do período de experiência para falar como que ele está, corrigir. E muitas vezes acontece o período de experiência finalizar e o empresário esquecer de falar com ele e passar, inclusive, legalmente o período de experiência já seria um funcionário efetivo. E aí cria toda uma problemática. Fala um pouco para a gente de forma objetiva. Já teve vezes, assim, da pessoa procurar, né? Falar, como é que eu tô? Me fala, né? Já aconteceu. Essa necessidade de feedback, volta no gestor. Isso aí, a pessoa, né? O colaborador sente quando não tem. Em relação ao período, o período de experiência é 90 dias, né? Pelo CLT, depois vem um contrato permanente. E aí depende da empresa. Tem empresa que trabalha com 45, 90, tem empresa que trabalha com 30, 60, né, faz uma outra avaliação, e os 90 dias finais para decidir se a pessoa vai ficar ou não. Importante. Usar um formulário, né, de avaliação de desempenho, de período de experiência, e aí você vai sentar com a pessoa, você não vai responder lá sozinho sem a pessoa saber o que está acontecendo, não. Ela tem que saber em que ela está sendo avaliada, né, quais os pontos positivos, quais os negativos, e aí você dá um tempo para ela, né, melhorar, aperfeiçoar alguma coisa que não foi tão bacana assim, um período, e aí volta e dá o feedback para ela novamente, tá dando certo, você tá melhorando naquele quesito que a gente viu que estava falho, né, o importante é a pessoa ter consciência, porque se ela tem essa informação de como está o desenvolvimento dela na empresa durante todo o processo, né, de experiência, lá no final, se ela for demitida, ela vai entender, e também se ela continuar na empresa, ela vai saber o caminho certo, né? Então, esse período aí de 90 dias é importante ter esse formulário, né, e o departamento pessoal, recursos humanos acompanha, e o candidato, já funcionário, né, já colaborador da empresa, tem um tempo também para melhorar o que não tá legal, né? Isso, então ótimo. Então, assim, a gente vê essa via sacra, né? A pessoa entra, tem que treinar, acompanhar, mas precisa dar esse feedback. E existe a forma correta do feedback e também através da avaliação, né? Que existem várias técnicas, vários formulários aí que a gente faz esse desenvolvimento. Falando desse assunto de avaliação, de acompanhamento, tirando a questão desse funcionário que entrou, já falando agora de uma equipe, de um quadro de funcionários, há uma necessidade da realização de uma pesquisa de clima organizacional? O que seria essa pesquisa de clima organizacional? E de quanto tempo que é recomendado que se faça? De quanto tempo? Não existe assim um tempo específico, né, para falar, passa de 3 em 3 meses. Claro que tem que ter um tempo entre uma avaliação, entre uma pesquisa de clima e outra, né, de no mínimo uns 3 meses, mas assim, pode ser anual, pode ser semestral. Os cuidados que eu acho que tem que ter com a pesquisa de clima é o depois, porque a pessoa ela vai responder aquela pesquisa já com expectativa, né, você não acha, estão me perguntando o que eu estou sentindo em relação a um tanto de coisa aqui da empresa, então algo vai melhorar. E aí, quando você tem um resultado, você tem que analisar com bastante critério esses resultados da pesquisa de clima e propor ações, e fazer ações, não só propor, né? Realizar ações que vão melhorar o que foi visto na pesquisa de clima que não está bom. É uma ferramenta que eu acho muito
válida, sabe, de ser aplicada, mas você tem que ter disposição do pós-pesquisa de clima, né, para também você não mexer lá com a expectativa das pessoas e deixar uma coisa em aberto, né? E acaba criando uma frustração também, né? Uma desmotivação. Levantou a pesquisa, viu os problemas e não fez nada, né? Então era melhor não ter feito. E não fez nada. Exatamente, exatamente. E aí você desmotiva demais as pessoas, né? E a recomendação de, partindo para uma pergunta que nos fizeram, mas antes o seguinte, essa pesquisa de clima, de quanto em quanto tempo que é recomendado tê-la? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Eu acho que semestral, eu acho que é bacana, sabe? Não deixar passar muito tempo também, desde que tenha disposição em mudar, né? Em fazer mudanças na empresa. Aí, se achar muito difícil, aí anual. Ótimo, beleza, então. Partindo aqui para a pergunta que foi feita pela Fran, ela fez uma pergunta muito importante, muito pertinente e que mexe com todos nós, né? Então, assim, ela perguntou, diante desse cenário de pandemia, de restrições, né, que todos nós temos, principalmente restrição de contato com as pessoas, como tratar com os novos, como lidar com os novos contratados dentro da empresa? Como fazer essa relação desse novo contratado com os colaboradores, com os gestores? Porque praticamente toda empresa tem uma cultura interna de quando entra um novo contratado, faz algo amistoso, faz ali um café, chama para sair. E com essa restrição que nós estamos tendo, como lidar com essa situação? Eu acho que a palavra aí para todo esse processo que vivemos é adaptação, né? A gente não pode deixar de ter esses momentos, Thiago, eu acredito, que se você está contratando, né, sua empresa está funcionando normalmente, você deve primeiro mostrar para aquela pessoa que está entrando que você está preocupado com essa parte da contaminação, né, enfim, da prevenção, da disseminação do vírus, e não deve deixar também de fazer, né, as comemorações na medida do possível, fazer esses momentos de interação entre os setores, sempre respeitando ali as normas, né, os decretos, mas não deve deixar de fazer. Ótimo, ótimo, isso aí. Então, como é que se diz? Vamos usar as máscaras, né? Vamos usar o que temos aí para amenizar, mas não vamos deixar de interagir, principalmente no trabalho que tem que ser algo leve e objetivo ali para ter eficiência, né? Então fica aí dada a resposta. Pessoal, a live nossa, infelizmente, está se aproximando do final. Caso tenha alguma pergunta a ser feita, ainda dá tempo, né? E antes, vamos para um contexto e uma pergunta que é importante. Estamos vivendo num mundo, a gente diz aí, de avalanche de informações, né? A gente vive praticamente uma intensidade de informações muito grande, informações verídicas, fake news, muitas informações de influenciadores que trazem informações que às vezes não têm o trato que deveria ser naquele momento e o cuidado. Como lidar com essa avalanche de informações para com os nossos colaboradores que recebem essas informações e traz isso para o ambiente de trabalho? De uma forma objetiva, como lidar com isso? É engraçado, Thiago, porque né, eu fico analisando muito essa questão, sabe, do digital, né, que você está falando, desse acesso a informações de forma, assim, gigantesca que as pessoas têm. E vendo alguns perfis e vendo a quantidade de pessoas que seguem ele, milhões de pessoas, né, que seguem pessoas que ensinam principalmente duas coisas, né, investir e empreender. E aí eu fiquei imaginando, assim, como que está a cabeça das pessoas, né, que estão lá no trabalho, no seu dia a dia, que estão contratadas. Isso pode, sim, gerar um sentimento de frustração dentro delas. Mas, por outro lado, as empresas devem prestar atenção nesse movimento todo digital que está ocorrendo, né, ao redor, e tornar, eu acho que uma forma, né, de tornar isso, assim, de concorrer, vamos dizer assim, com esse digital, é tornar a empresa mais humana, né, tornar as relações mais humanas, ter mais processos de reconhecimento dentro da empresa,
Eu acho que é isso, sabe? Pode ser até meio paradoxo, mas eu acho que as empresas têm que se tornar mais humanas para concorrer com o digital, né? E Com aí as certeza. pessoas, é aquela questão assim, eu gosto de trabalhar aqui, sabe? A pessoa adquirir uma afinidade com a empresa e não tem outro meio que não seja dessa forma, né? É através da Exato, comunicação dos gestores, da forma de falar, nas ações que acontecem no dia a dia, na exato. realização dos processos de trabalho, como ensinar, como fazer uma reunião, que às vezes, né, tem que ser mesmo para motivar as pessoas. Então, Tiago, eu acho que as empresas, né, que acordarem para isso agora, não, eu vou rever alguns processos aqui, porque tem um mundo digital lá fora que está enchendo a cabeça, né, dos meus colaboradores, de algumas informações que não são tão reais assim, inclusive, né, Tiago? Que ainda tem isso, é um mundo que se mostra muito perfeito, né? A pessoa fica com aquela ilusão, Sem nenhuma aquela. falha, né? Isso. No Facebook, nas postagens, tudo perfeito, ninguém posta problema, dificuldade, Uhum, exatamente. E aí, eu acho que mas passar isso, né? Essa questão mesmo as empresas se tornarem mais próximas dos colaboradores, sabe? exato. E aí, você até colocou uma questão que é importante, que muitas pessoas falam, o físico vai acabar, tudo vai ser digital, mas o físico nunca vai acabar. E o que Não. sustenta o físico é justamente essa aproximação, esse É. cuidado, essa personalidade que o Isso. físico traz. E que, Uhum, conforme você colocou, isso que vai fazer com que os colaboradores se sintam mais à vontade e claro. tranquilo e feliz dentro da empresa, né? Isso, É, exatamente. partindo, Ana, para nossas considerações finais, né? Que nosso tempo está curto, passou rápido, né? Um tema interessante, pertinente, a gente conversa e é algo do dia a dia, a gente não sente passar. Então, eu peço para que Exatamente. faça as considerações finais, para que eu faça as minhas e Uhum, a gente parte para os agradecimentos e finalize nossa live. uhum. Tiago, eu acho que trabalhar com pessoas, né, nessa área de recursos humanos é sempre um desafio, sabe? Só que quando, né, vocês que estão assistindo, às vezes são as pessoas que estão recrutando, né, que vão recrutar alguém, né, daqui para frente. Então, quando vocês se depararem com alguma dificuldade, sempre lembre da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, porque aí fica até mais fácil de você conversar com as pessoas, de você colher informações, de você interagir com os outros setores, de você selecionar a pessoa mais adequada para o cargo, né? Você fazer uma entrevista bacana com ela. Então, para fazer qualquer tipo de trabalho relacionado a pessoas, não tem como a gente separar da empatia. Então, é esse o recado, né, que eu deixo. Estou sempre à disposição, né, para tirar dúvidas, quem precisar. E é isso aí. Obrigada, Thiago, pela oportunidade, viu? Primeira live, né? A gente fica assim um pouquinho nervosa, mas eu Mas a agradeço apresentação demais. está excelente. Eu agradeço demais a oportunidade, viu? Ótimo. Então, pessoal, também como consideração final, essa mensagem que a Ana colocou, que é super importante dar essa atenção em relação à contratação. Podemos demorar um pouco mais para contratar? Podemos, mas vamos contratar com eficiência, o funcionário engajado, vamos dar atenção, treiná-lo e vamos manter a equipe motivada, né? A empresa, ela é por prazo indeterminado, sempre digo isso. E por prazo indeterminado, igual a nossa vida é determinada, né? Mas a empresa é por prazo indeterminado. Então a empresa sempre tem que dar atenção, refazer os processos, analisar se está dando certo, motivar os funcionários. Isso é uma roda que nunca para, é sem fim. Então esse tema Verdade, nosso aqui vai sempre repercutir que há essa necessidade, né? E verdade. agradeço, Ana, a sua participação, abrilhantou a nossa live de hoje com respostas muito esclarecedoras, tem assuntos pertinentes que vão ser de grande valia para a gente. Esse vídeo vai estar sendo disponibilizado, pessoal, via Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem estar acessando ele, que ele vai estar lá disponível para vocês. E aí, Ana, agradeço muito, Deus abençoe. Amém. E vamos fazer outras lives importantes, né, sobre esses assuntos. Vamos sim. Uhum. Agradeço aí a participação de todos que
que mantiveram aí essa transmissão do início até o fim. Vamos fazer outras lives. Estamos abertos para sugestões de assuntos importantes. Então é isso, pessoal. Isso. Todos tenham Obrigada. aí. Ok? Todos tenham um bom descanso, uma boa noite. E é isso aí. Abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Ana. Tudo de bom. Abraço. Valeu, você também. Tchau. Tchau.